quando Deus está dizendo, quando foi que eu olhei para você dessa forma? Que você está olhando o seu irmão? Eu não olhei para você dessa forma, eu olhei com um olhar de misericórdia. Eu abri meu coração e te acolhi. Por que você não está tendo a mesma postura? Por que você não está tendo o mesmo comportamento, a mesma fala e o mesmo sentimento que eu? Shalom, shalom, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. E se você está aqui com a gente, continua aqui nesse canal inscrito, obrigada, Deus te abençoe sempre. Não esquece que a gente precisa expandir esse canal e eu conto com a sua ajuda, compartilhando, curtindo, comentando nas nossas postagens, dando sugestões de tema. Você pode nos ajudar a expandir esse canal e expandir a palavra do Senhor, que é o mais importante que nós fazemos nesse canal. Aliás, é só o que nós fazemos nesse canal, falarmos um pouco da palavra do Senhor, e eu já te agradeço desde já pela sua ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar rapidamente com você a respeito de uma passagem que é uma das minhas preferidas, que está em Mateus capítulo 5, e a gente vai falar um pouco sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente vai ler até o 10 e falar um pouquinho dessa passagem que é tão importante. E todas as pessoas, e aqui a gente vai falar um pouco sobre a felicidade plena, é isso que eu quero trazer hoje para você. Um pouco de tudo quanto é esse sermão. Então ele começa a dizer que todas as pessoas, elas sonham com a felicidade. Este, na verdade, é o supremo anelo do coração humano, ser feliz. Quem não deseja ser feliz? Quais são as pessoas que desprezam felicidade? Ninguém, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter o desejo de alcançar essa felicidade. E esse projeto, esse sonho de ser feliz, ele não corresponde só ao desejo do seu coração. Ele também está atrelado ao desejo do coração de Deus. Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos essa felicidade plena, mesmo sendo num mundo corrompido, um mundo cheio de dificuldades de alcançar essa felicidade. Mas isso não impede de Deus ter implantado esse sonho. Deus implantou esse sonho de que nós fôssemos felizes desde o Jardim do Éden. Desde quando Deus criou Adão e Eva, já foi projetado no coração de Deus que esse casal seria maravilhosamente feliz naquele ambiente. Era isso que Deus sugeria, era isso que Deus queria, era isso que Deus planejou para esse primeiro casal. Que o objetivo de Jesus aqui nesse sermão era restaurar o coração desses ouvintes a essa felicidade que foi perdida lá no Éden. Lembre-se que Deus começou o plano dele, o projeto dele, de que o homem fosse feliz lá no Jardim do Éden. Mas agora Jesus está aqui, no monte, e ele está aqui restaurando para essas pessoas, ele está revelando o segredo da verdadeira felicidade. E a gente vai ver aqui que é possível ser restaurada essa felicidade que foi perdida quando Adão e Eva pecou. Quando Adão e Eva quebrou a aliança com Deus, essa felicidade
plena foi quebrada. Foi quebrada na vida deles e foi quebrada na minha vida e na sua vida. Mas Jesus agora chama essa multidão que está com ele lá no sermão. Ele agora chama e ele está despertando no coração deles a capacidade de mostrar para eles que é possível conduzir a essas pessoas a verdadeira e duradoura felicidade que os justos podem e vão experimentar no céu. Claro que Deus criou o homem lá no jardim e o plano é que fosse vivida essa felicidade plena lá no jardim, lá no Éden, mas lembre-se, foi quebrado. E agora nós temos a promessa de Jesus para essa plena felicidade, essa felicidade verdadeira que não vai ser quebrada, porque a do Éden foi quebrada, mas a do céu, essa é duradoura, essa é eterna, essa felicidade é eterna e alcança todos aqueles que buscam a verdadeira justiça celestial, a justiça que vem direto do trono de Deus. E aí ele começa a falar que bem-aventurado, que quer dizer abençoado ou feliz, e você pode se tornar essa pessoa aprendendo com o próprio Jesus, porque aqui ele vai nos dar uma lição. Aqui Jesus vai dizer, é possível, e eu vou te dizer qual é o caminho que você deve trilhar para chegar nessa verdadeira e duradoura felicidade. A primeira coisa a dizer, ele começa assim, que nós lemos agora, felizes, né, bem-aventurado, abençoado, os pobres de espírito. Ser pobre de espírito. Vamos ver o que significa ser humilde. E ser humilde é ter a opinião correta a respeito de si mesmo. A pessoa humilde reconhece honestamente que nada é e nada pode fazer por si mesma na questão de merecer o céu. O pobre de espírito, ele vai compreender a necessidade que ele tem de que ele não é suficiente por si só. Ele necessita de um Salvador. Ele necessita do socorro de Deus, da salvação de Deus para a vida dele. O pobre de espírito, ele é humilde em entender que ele necessita de uma ajuda do céu, que ele, mesmo sem merecer o céu, ele sabe que Deus escolheu ele para viver lá. E ele vai entender essa humildade, ele vai ter essa percepção. Eu nem mereço, mas eu fui escolhida. Por que Deus olhou para mim? Mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu me achar digna de estar lá. Mas eu entendo que Deus me amou dessa forma. E eu recebo isso com muita humildade no meu coração. Sabe, queridos, o pobre de espírito, ele recebe essa ajuda celestial, essa ajuda do céu, com muita humildade. E quando nós olhamos para quem nós éramos antes de recebermos esse merecimento de ser salvo e de morar no céu e viver pleno na eternidade, quando nós olhamos para quem nós éramos, tão perdidos, né, tão horríveis, porque quando eu olho para quem eu era antes de Jesus, eu me envergonho, eu sinto vergonha e me acho imerecida. Mas eu entendo e eu abraço essa verdade que o Senhor me adotou como filha e Ele me amou. E aí eu tenho essa humildade de entender que eu, mesmo sem merecer, mas o Senhor me amou. E agora eu tenho uma identidade restaurada. Eu não sou mais aquela mulher, sabe, aquela de antes que me envergonhava. Somos filhos adotados, e que amor é o da adoção, porque o biológico é muito mais fácil de você amar, mas quando você é adotado, mesmo sem ter o sangue de pai e mãe, sabe, filhos adotivos sabem como é que funciona isso, e que amor é esse quando você é adotado,
Que amor que Deus gerou no coração desse homem e dessa mulher a seu respeito. E esse amor está no coração do Pai. Nós fomos adotados. Não éramos filhos, mas agora somos filhos. E eu me submeto com espírito humilde e em reconhecer, puxa, eu reconheço honestamente que eu não merecia, mas o Senhor me adotou. Ele me amou. E eu abraço essa verdade com todas as forças do meu coração. Que maravilha, meu Deus, que maravilha ser adotado. Mais um filho extremamente amado e importante para o Pai. E agora, queridos, nós vamos ver os bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. A pessoa humilde, ela sente um profundo pesar quando ela olha para suas imperfeições, sentindo uma forte necessidade de buscar a ajuda de Cristo para vencer o pecado. Chorar, queridos, é reconhecer. Bem-aventurado aquele que sabe, que entende o pesar das suas imperfeições. Aquilo que eu falei para você agora, nós não éramos um filho perfeito, nós não tínhamos alcançado essa graça, mas mesmo diante dessa imperfeição, eu choro diante de Deus, reconhecendo a necessidade de buscar ajuda para vencer o pecado em Cristo, porque por mim mesma não consigo, eu não consigo. Então, bem-aventurado esse que chora, esse que tem o espírito humilhado, que entende a necessidade de buscar a presença de um Deus que vai enxugar as suas lágrimas, que vai entender as suas imperfeições e que vai te acolher no momento da sua dor. Chorar é digno. Não é errado você chorar diante de Deus, queridos, é o correto a fazer. É chegar na presença de Deus e reconhecer a nossa pequenez. Quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, mas nós temos um Deus gigante. E o outro, bem-aventurado, são os mansos. E ser manso significa ser gentil, ser suave, calmo. Mansidão é uma virtude que nos traz o domínio próprio ou o controle das nossas emoções, porque estamos subjugados ao Deus manso, suave, que é Jesus. Muitas pessoas olham para mim, pastora, você é mansa. Eu falei, gente, eu não sou mansa. Eu luto contra a minha natureza, porque a nossa natureza é muito, nosso temperamento ele é aflorado. Por ser descendente de nordestino e nascido no Amazonas, você imagina quem sou eu. Olha essa mistura que eu tenho no meu temperamento, né? Na minha crença, no meu crescimento familiar e tudo isso influencia. Então, às vezes você diz, não, eu não sou mansa, mas é claro que eu não me acho tão mansa, mas eu entendo a necessidade de ter esse espírito gentil, suave, porque é o caráter de Deus. E se nós queremos nos parecer com Cristo, é óbvio que nós temos que subjugar esse temperamento que às vezes é muito aflorado dentro de nós, controlar nossa língua, que é um membro que nos faz tropeçar o tempo todo, brincando até, às vezes nós temos atitudes de quinta série, né? Eu tenho, às vezes, atitudes de quinta série, como o pessoal costuma brincar com as pessoas afoitas, que costumam falar demais, ou que costumam fazer tolices, né? Mas nós entendemos que nós alcançamos um nível de maturidade e que, às vezes, nós não podemos permanecer o tempo todo na quinta série, com comportamento de quinta série. Nós precisamos avançar, nós precisamos amadurecer, mas dentro desse temperamento aflorado, dessa língua afiada, eu preciso entender o meu mestre, ele é manso e eu tenho que subjugar essa minha fala, esse meu comportamento, eu tenho que subjugar a Deus, que tem um comportamento manso e suave. É claro que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira, e eu também posso me irar, mas eu não posso pecar. Eu preciso entender que a mansidão tem que fazer parte do meu caráter, tem que fazer parte da minha vida, a doçura, a gentileza,
a calmaria. Eu preciso trazer a calmaria para o meu dia a dia. Esses são felizes, esses são abençoados, o que consegue trazer, subjugar esse temperamento difícil que nós temos, subjugar ele à vontade do Pai. Aleluia. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Essa metáfora indica que a pessoa feliz é aquela que aprende a se alimentar diariamente do pão da vida e a beber da água da vida, que é Jesus. Como dependemos desse pão e da água para sobreviver, assim devemos depender de Cristo para não sermos consumidos pela inanição espiritual. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado esses que não só se alimentam de pão e água, mas que querem ser consumidos pela vontade e a justiça e tem fome de justiça. E a justiça, quem tem é Deus, porque na terra, queridos, nós estamos vendo o homem dominado pela injustiça, mas o homem querendo ter razão. O homem querendo dizer que ele é justo e que aquilo que ele faz é o correto. Mas nós sabemos que quem é o dono da justiça é o próprio Deus. Deus é um Deus de justiça. E Deus, ele se ira quando as injustiças têm dominado uma nação. Deus se ira quando a injustiça domina a nossa vida, a nossa casa, nosso seio familiar. Deus se ira com a injustiça. E eu preciso também ter essa mesma indignação que tem no meu Deus, da injustiça. Eu não posso me conformar diante das injustiças. Eu preciso ter essa sede. Eu preciso entender que para sobreviver, eu dependo da justiça de Deus, porque senão eu vou me tornar, eu vou ter uma inanição espiritual. Eu vou ser uma pessoa seca que não vou mais me importar diante das injustiças. Quem somos nós quando nós olhamos uma injustiça? Isso fala muito de mim, de você, quando nós estamos diante de uma situação injusta. E quando nós não nos importamos, isso significa que eu não tenho a justiça de Deus gritando dentro de mim. Porque se eu tenho um Deus de justiça que habita dentro de mim, eu preciso me indignar diante das injustiças. Eu preciso ter fome e sede de justiça na terra. Eu preciso dizer, orar e clamar ao Senhor que Ele faça justiça na terra. Que Ele desça com justiça diante da injustiça, diante da maldade que fazem com o pobre, da opressão maligna que eles fazem com aqueles injustiçados. Se isso não me indigna, se diante de uma situação onde o pobre, o necessitado é massacrado e eu e você pouco nos importamos, queridos, que Deus é esse que nós estamos servindo. Se a injustiça não nos afeta, quem somos nós? Que cristianismo é esse que nós dizemos que servimos quando a injustiça não nos abala? Está entendendo? É essa verdade que precisa abraçar dentro de nós, gritar dentro de nós. Gritar mesmo, jogar para fora mesmo, sabe? Dizer, clamar, Senhor, eu preciso de justiça nessa situação. A minha nação precisa ser justificada por Ti, eu preciso de justiça diante dessa causa. Eu não posso abraçar a injustiça dos meus governantes, eu não posso fazer vista fechada, olhos fechados, coração fechado diante das injustiças. Eu tenho que ter muita fome e muita sede para que a justiça do Senhor governe a minha nação e a minha vida e a minha casa. Amém? Bem-aventurado, felizes são os misericordiosos. Essa virtude é manifestada em atitudes para com os nossos semelhantes, sendo ela decorrente da misericórdia divina, a qual experimentamos quando conhecemos a Jesus. Queridos, é isso que eu falei agora sobre a justiça. A misericórdia está no mesmo caminho. Se eu sei que eu, sem valer absolutamente nada, eu tive um Deus que abraçou a minha vida, que me acolheu como filha, mesmo eu estando suja pela lama do pecado, vivendo uma vida indigna, o Senhor teve misericórdia de mim, eu não posso olhar diferente para o meu semelhante.
Eu não posso olhar para a situação de alguém e não doer na minha alma a situação que essa pessoa está enfrentando. Seja ela qual for, eu preciso abraçar a causa dela também e deixar que essa misericórdia chegue até a ela. Que o Senhor trabalhe no meu coração, é isso que nós temos que pedir. Senhor, me dá um coração misericordioso, eu não posso ter um coração fechado, eu não posso ter um coração endurecido diante da dor e do sofrimento das pessoas. A nossa nação está vivendo um momento muito delicado. Muitas pessoas sendo injustiçadas, muitas pessoas sendo pisadas, muitas pessoas sendo massacradas, muitas pessoas sendo presas injustamente. E eu não vou orar, eu não vou clamar pelo Deus da misericórdia para que Ele guarde essa vida, para que Ele chegue com justiça? Oh, meu amado, nós precisamos dessa misericórdia. E nós só vamos ser felizes e bem-aventurados se nós clamarmos ao Senhor por esse coração misericordioso, cheio de misericórdia. É isso que nós precisamos clamar. Eu não posso ser indiferente à dor de ninguém. Seja ela uma dor grande, uma dor pequena, porque às vezes a gente diz, isso não é comigo. Isso não é com a minha casa. Eu não estou nem aí. Ele caçou, ele procurou, ele isso. A gente dá N justificativas diante de uma situação de um semelhante nosso. Mas e quando Deus está dizendo, quando foi que eu olhei para você dessa forma? Que você está olhando o seu irmão? Eu não olhei para você dessa forma, eu olhei com um olhar de misericórdia. Eu abri meu coração e te acolhi. Por que você não está tendo a mesma postura? Por que você não está tendo o mesmo comportamento, a mesma fala e o mesmo sentimento que eu? Isso é perigoso, isso é perigoso. A gente pode partir para um caminho que nos leve até para o inferno, se nós não observarmos qual é o tipo de atitude que nós temos diante da situação do nosso semelhante. Bem-aventurado, felizes os limpos de coração. Meu Deus, que desafio, né? Significa ter uma consciência limpa e pura de intenções, em detrimento de tudo aquilo que Deus repudia. No mundo em que nós vivemos é tão difícil um coração limpo, um coração em que a gente tenha as melhores intenções, que a gente olhe com um olhar limpo, que a gente tenha intenções puras. Mas se eu entender que diante de tudo que Deus repudia, que é um coração de pedra, um coração endurecido, um coração cheio de ódio, um coração cheio de mágoa, quando eu entendo que esse coração é um coração que Deus repudia, eu vou precisar correr para esse coração limpo, um coração de criança, sabe? Está faltando em nós esse coração infantil, de criança mesmo. Nosso coração às vezes quer ser dominado pelas coisas dessa terra. E diante mesmo dessas injustiças que eu falei, dessas situações que afetam o nosso semelhante, às vezes nós deixamos o nosso coração buscar uns sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa. E essa hora é a hora que nós estamos pendendo e inclinando a nossa alma para um território perigoso. Mas nós fazemos isso praticamente diariamente. E aí Deus está sempre nos alertando. Cuidado para onde você está se reclinando, para onde você está inclinando o teu coração. Está sendo para limpeza, para pureza, para a consciência tranquila, ou você está inclinando o teu coração à perversidade, ao desejo maligno? Porque, queridos, muitas vezes quando nós olhamos uma situação que nós repudiamos aquilo, às vezes nosso coração é automático, ele já quer a vingança, ele já quer a vingança, ele já deseja que aquela pessoa que está fazendo aquilo pague cada centavo. Ela quer fazer
assim, com a unha, assim, matar, espremer, sabe? Isso é tão perigoso para nós. E eu falo por mim, eu não estou falando só para você, essa palavra me alcança também. Essa palavra mexe comigo quando Deus diz: Rose, você precisa ser feliz. Quando você buscar esse coração limpo, você será feliz, Rose, quando você tiver pureza no seu coração e não ficar deixando o seu coração inclinar para aquilo que eu não gosto, para aquilo que eu repudio, para aquilo que eu condeno, para aquilo que eu não te mandei sentir. E é claro que nós, como humanos, nós vamos sentir, queridos. Mas todas as vezes que nós observarmos que o nosso coração está sendo inclinado para essa situação, é hora de ligar o sinal vermelho. É hora de dizer: socorro, Espírito Santo, chega aqui. Socorre nessa área, porque o meu coração está inclinando-se para a maldade. Inclinando-se para a vingança, quando a vingança é do Senhor e não minha. E você pode se irar, você só não pode pecar. E como fazer isso diante de tanta maldade? Mas Jesus está trazendo um alerta: é possível você ser feliz quando você limpar esse coração. Quando você entregar esse coração para mim, porque o primeiro órgão gerado por Deus em nós é o coração. É o primeiro que bate, é o primeiro que revive, é a primícia do Senhor desde o ventre materno. Então entregue esse coração. E Deus está dizendo para mim hoje: Rose, entrega esse coração para mim. Me entrega isso como primícia para eu trabalhar nesse coração que está endurecido, que está machucado, que está querendo vingança. Oh, meu Deus, misericórdia de nós. Queridos, e o outro, bem-aventurados pacificadores, significa estar em paz com Deus, consigo mesmo e com seus semelhantes. Significa trabalhar pela paz de modo que ela reine em nossa vida e em nosso lar, em nossas igrejas e na sociedade a qual nós pertencemos. Queridos, trabalhe para ser um pacificador. Diante da guerra, diante da confusão, diante da briga, seja um pacificador. Com você, com Deus, com seu próximo. Trabalhe pela paz. Deixe essa paz reinar dentro da sua casa, deixe reinar na sua vida, deixe ela reinar na sociedade na qual você está inserido. E é aquilo que eu estou dizendo: diante de um cenário de guerra, como manter essa felicidade da plenitude de paz, da pacificação. Diante de confusões, pacifique. Não seja o fogo, seja a água para aplacar essa ira. Trabalhe para que haja paz. Lá em Provérbios diz que é melhor que você viva debaixo de uma casa cheia de goteira do que uma casa com mulheres rixosas, mulheres briguentas. Um lar de brigas, uma casa de confusão, ninguém quer estar dentro. Mas uma casa que entra e as pessoas dizem: aqui eu sinto paz nesse ambiente, eu sinto paz nessa casa, é porque o morador daquela casa é um pacificador e ele age e trabalha em função da paz dentro da sua casa. Não gere ambientes de guerra dentro do seu lar, gere paz, paz, paz. Bem-aventurado também, queridos, são os que sofrem perseguição. No conflito entre Cristo e Satanás, aqueles que decidem ser amigos de Cristo, eles podem esperar sofrer as consequências da sua decisão. Pois, como disse Paulo, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Queridos, nós vamos sofrer muitas perseguições. As pessoas não vão gostar daquilo que nós apresentamos, porque as pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas não querem saber de Cristo. E todas as vezes que elas verem que nós tomamos a decisão de viver em Cristo,
elas vão nos perseguir. Hoje você está vendo na nossa nação e no mundo inteiro os cristãos sendo perseguidos. Só porque ele abre a boca e ele diz que ele é servo de Deus. E nós temos visto no Brasil até o próprio governante dizendo que o Deus dele não é o mesmo dos evangélicos. E não é mesmo. Nós sabemos que não é. Desculpa aí se você apoia uma fala dessa. O que nós temos visto não é que o nosso governante serve o mesmo Deus, pelo menos o mesmo Deus que eu sirvo, não. Ele não serve. Porque quem serve a Cristo são esses aqui. Os que buscam, que reconhecem que são pobres de espírito, os mansos, o que tem fome e sede de justiça, os que choram, os que são misericordiosos, quem é limpo de coração, quem é pacificador. Esse é o servo de Deus, não aquele que faz o contrário disso aqui. E hoje você vê que nós passamos a ser um povo odiado por aqueles que não professam a mesma fé que nós. E nós vemos cenários totalmente sequelados na nossa nação. Quando alguém diz eu sou servo de Deus, você vê um inferno inteiro se levantando contra essa pessoa. Isso é perseguir aqueles que professam o reino de Deus na terra. E vai piorar. As coisas não vão ficar mais fáceis, somos nós que precisamos ficar mais fortes. Mas as coisas não vão melhorar, elas tendem a ficar mais graves, as situações, porque está se estreitando para a vinda do Messias. E nós vamos ser apertados de todos os lados, nós vamos ser perseguidos de todos os lados. Portanto, nós vamos precisar manter a nossa vida de acordo com esse chamado de Jesus, para sermos restaurados e vivermos uma felicidade que foi quebrada no jardim. E que é possível trabalhar essa felicidade para alcançar o jardim da eternidade. E Jesus começou o seu sermão falando sobre a felicidade que a pessoa cristã pode encontrar, mesmo enfrentando tentações e lutas. Então, queridos, o Senhor Jesus, disse que aqui nós íamos enfrentar as tentações, as lutas, os sofrimentos, as críticas, as perseguições. Ele não prometeu para mim e para você que nós íamos viver aqui na terra um mar de rosas, mas ele deixou-nos a certeza de que essas provações servirão para fortalecer a nossa comunhão com ele e assim moldar o nosso caráter, preparando-nos para a eternidade. Não será fácil, mas será possível viver e fortalecer a nossa fé, para que eu e você possamos moldar o nosso caráter nessa jornada que se chama terrena, nessa jornada que se chama aqui, passageira, para nos preparar, para nos moldar num caráter que seja aprovado para a eternidade. Não é fácil, mas é possível. A ajuda do Espírito Santo é possível que eu e você sejamos trabalhados e bem-aventurados e felizes para chegarmos até a eternidade. E nós precisamos nos manter nessa comunhão, nesse clube dos bem-aventurados, nesse meio de Jesus que Ele está nos convocando. É possível você ser bem-aventurada, é possível você ser feliz, trabalhando esse seu caráter para a eternidade. E Ele nos garante, Ele estará conosco, Ele não vai nos abandonar, Ele vai permanecer. E nós devemos nos exaltar, exultar, nos alegrar, ter um gozo, porque o nosso galardão, querido, vai ser entregue no céu. O meu galardão, a nossa recompensa, por tudo isso que nós vamos trabalhar aqui embaixo, aqui na terra, nessa terra que é passageira, que vai acabar, que vai perecer. Quando nós chegarmos moldados na eternidade para receber o nosso galardão, aí sim, porque nós temos que entender que os profetas que vieram antes de mim, de você,
eles passaram pelas mesmas lutas e muito mais graves que a nossa. E eles venceram. E o nosso Cristo venceu. E essa é a chamada de Deus. Você pode vencer, para que lá na eternidade eu possa entregar a você o galardão das suas bem-aventuranças. Amém? Então, queridos, desde o Éden até o monte, até a montanha onde Deus falou ao coração dos seus discípulos que era possível alcançar uma felicidade plena com Deus. A nossa felicidade está em Deus. A plenitude da felicidade está com o nosso Pai. Amém? Glória a Deus, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, como ela falou ao meu coração, e eu quero orar agora, por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor projetou e planejou que desde o Jardim do Éden até o Sermão da Montanha, até aquele momento onde o nosso Cristo está dizendo é possível você ter felicidade plena, vivendo de acordo com o meu ensinamento, vivendo de acordo com aquilo que eu planejei para que você chegue com um caráter aprovado na eternidade. E é possível ser feliz mesmo diante das dores, dos choros, das injustiças, das guerras, das maldades. É possível você ser pleno em mim, em mim. Deus está dizendo para nós o tempo todo, é possível ser feliz em mim. Pai, então nos dá essa plena felicidade que se chama Jesus. O nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é Ele que nos garante a plenitude da felicidade. Obrigada porque o Senhor nos deu o teu Espírito para trabalhar em nós esse caráter aprovado, para que quando nós chegarmos no céu, nós possamos receber o galardão, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que não abrem mão da justiça, da fome, da sede, de um espírito humilhado, de um espírito que compreende, que se submete à tua palavra. Bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração. Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra que restaura a nossa alma todos os dias. Obrigada pelo teu Espírito que nos consola, nos orienta, nos ensina a viver de acordo com a tua verdade. E nós te clamamos assim, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. Obrigada pelo dom da vida e por nos abraçar como filhos de Deus. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o teu nome, para todos sempre. Amém. Amém. Shalom, queridos, graça e paz. Um ótimo final de semana e Deus abençoe a sua semana com graça, com misericórdia, com paz, com alegria no Espírito. E deixe o Espírito Santo trabalhar as bem-aventuranças no seu coração, para que você seja alcançado pela felicidade plena que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.